Resolução do roteiro da semana de 5 a 9 de outubro. Novamente, não é conteúdo da apostila, tá? A gente vai fazer no caderno. É uma revisão da matéria que já foi visto no começo do ano e também já foi visto nos anos anteriores. Essa aula também foi exibida lá no Centro de Mídias e a gente então vamos fazer essas atividades no caderno, ok? Vamos lá então. Hoje a gente vai rever porcentagem. Porcentagem, pessoal, tem várias formas de a gente representar ela, tá? Primeiramente, porcentagem, ela é uma razão. Na matemática, pessoal, uma razão é uma divisão, tá? Então, sempre que eu estou dividindo alguma coisa, eu estou fazendo porcentagem, né? E ela pode ser representada de várias formas diferentes. Ela pode ser representada na forma de fração, ó. 25 sobre 100. Essa é a representação na forma de fração. Pode ser também representada na forma de porcentagem, 25%. E também pode ser representada na forma decimal, 0,25. Então, ó, 25 sobre 100, 0,25 e 25% é a mesma coisa. Olha o exemplo aqui, ó. 15% é igual a 15 por 100, que é igual a 15 centésimos. Quando a gente fala aqui 0,15, a gente pode ler 15 centésimos. Olha só um exemplo prático. Não temos a moeda de R$1? A gente não repartiu essa moeda de R$1 em 100 partes? Cada moedinha que a gente repartiu não é 1 centavo? Então, quando a gente fala em 15 centavos, a gente quer dizer 15 centésimos. Tudo bem? É tudo a mesma coisa. E como calcular? Olha um exemplo aqui. Eu quero saber quanto é 15% de R$200. Vamos supor que eu vou comprar uma calça à vista e essa calça custe R$200. Preciso calcular 15%. Como que eu vou calcular? 15% de 200. Tá aqui, né? 15% de 200. Pessoal, 15% é uma forma da gente falar esse número, né? A gente também pode falar 15 sobre 100 e a gente também pode falar 0,15, que é 15 centésimos. Então, na hora que eu for calcular porcentagem, eu vou trocar esse 15% para a forma fracionária ou para a forma decimal. Posso fazer tanto com a forma fracionária quanto com a forma decimal, qual eu preferir. Eu gosto de fazer com a de cima, mas se vocês preferirem fazer com a de baixo, tudo bem. Então, olha como que fica. No lugar do 15%, vou trocar pela forma fracionária. No lugar do D, vou trocar por uma multiplicação. E o 200 continua sendo 200 mesmo. O que acontece então? Ó? Tem uma multiplicação de fração. Embaixo do 200 não tem nada. Se não tem nada, é como se tivesse o 1. Então, ó, vou multiplicar o de cima pelo de cima, ó, 15 vezes 200, e o de baixo pelo de baixo, 100 vezes 1. 15 vezes 200. Faço aqui 15 vezes 2, ó, dá 3. Dá 30, né? 15 vezes 2 dá 30. Quantos zeros aqui sobraram? 2. 30 com mais 2 zeros, ó. Posso fazer na calculadora também, tá, pessoal? Quem confundiu o que eu disse aí, pode fazer na calculadora, ó. 15 vezes 200, 3.000. 100 vezes 1, 100. 3.000 dividido por 100. Tá vendo que eu tenho 2 zeros aqui embaixo? Se eu tirar 2 zeros aqui embaixo e 2 zeros aqui em cima, ó, R$30 vai ser o meu desconto. Também posso fazer da forma decimal, ó. Direto, eu já coloco 0,15 vezes 200. Vou fazer uma multiplicação, vou ter que contar as casas da vírgula e vai chegar nos mesmos 30, tá bom? Então aqui é só um exemplo, tá? Quando a gente for fazer o exercício, a gente faz com mais calma um pouco. Calcule as seguintes porcentagens. Atividade 1. 20% de 2.000.
Como eu disse para vocês, nós iremos fazer o formato aqui de cima, tá? O formato de fração. Aqui embaixo a gente vai explicar também na forma decimal, mas vamos dar foco do jeito que a gente já sabe, tá bom? Então vamos lá. Letra A. O que eu quero calcular? 20% de 2.000. Como que o 20% pode ser escrito? Na forma de porcentagem, na forma de fração e na forma decimal. Então vamos aqui embaixo então começar a calcular. 20% de 2.000. Vamos trocar a forma de porcentagem pela forma de fração, tá bom? No lugar do D eu tenho 1 vezes e o 2.000 continua sendo 2.000. Tá bom? Vamos multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 20 vezes 2.000. Coloquei aqui, né? 100 vezes 1 é 100 mesmo. Podem fazer na calculadora esse cálculo aqui, tá? Eu gosto de fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4. Quantos zeros ficaram de fora? 1, 2, 3, 4 zeros de fora. Corto 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Cheguei na minha resposta. Olha que fácil que é calcular porcentagem. 20% de 2.000 é 400. E se você... Tá vendo? Ó? Fácil, fácil, né? Olha se eu resolver fazer da outra fórmula. Troco porcentagem pela sua representação decimal, tá bom? 20 de 2.000. Olha como eu vou fazer. Vou fazer a continha aqui, né? Não estou multiplicando. 2.000 vezes 20. 0 vezes 0, 0. Ó, tudo 0, porque qualquer coisa vezes 0 é 0 mesmo. Vou fazer a outra linha. Ó. Olha o que eu fiz. Vou multiplicar 2.000 por 0. Ó. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. E 2 vezes 0, 0. Agora, vou multiplicar pelo 2, certo? Se ele está aqui na segunda casa, eu vou começar aqui na segunda casa também. Vou colocar um sinalzinho de mais aqui para não deixar eu colocar um número aqui, tudo bem? 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 2, 4. Somo tudo, né? 0 com 0, 0. 4. E agora, como que eu coloco a vírgula? É só eu olhar aqui na minha conta principal quantas casas eu tenho depois da vírgula. Depois da vírgula eu tenho 2 casas. Então eu venho aqui, conto uma, conto 2 e ponho a vírgula. Cheguei nos mesmos 400, tá vendo? Da mesma forma. Tudo bem? Vamos lá então? Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem fazer a B e a C, para depois vocês soltarem o vídeo e conferirem, tudo bem? Vamos lá então. Vamos conferir o que vocês fizeram aí. 30% de 500. Então, vamos primeiro ver as representações do 30%. Na forma de porcentagem, na forma de fração e na forma decimal. O que eu quero calcular mesmo? 30% de 500. Só que eu não faço nada com 30%, né? Então vamos colocar na forma de fração. 30 por 100. No lugar do D, o vezes já está aqui. 500. De cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo, né? 30 vezes 500 em cima. 100 vezes 1 embaixo. Quanto que é 30 vezes 500, pessoal? Vamos supor que existisse nota de 500 reais, né? Tenho 30 notas de 500 reais. Quanto que eu tenho? Gosto de fazer assim, ó. 3 vezes 5, 15. Quantos zeros sobraram? 3 zeros ficaram fora da conta. Corto 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. 150. Para quem gostou da ideia de fazer com decimal, olha aí. 0,30 vezes 500. Vou ter que fazer a multiplicaçãozinha aqui embaixo, né? 500 vezes 0,30. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. Vou multiplicar agora pelo 3. Ele está na segunda casinha, então eu vou começar na segunda casinha. Vou colocar o sinalzinho de mais aqui para saber que eu tenho que começar na segunda, tá bom?
0 vezes 3, 0. 0 vezes 3, 0. 5 vezes 3, 15. Vou somar tudo isso. E a vírgula vai aonde? Se eu tenho duas casas decimais aqui, a minha vírgula vai. Conto uma, conto duas casas e ponho a vírgula. Os mesmos R$150. Tudo bem? 22% de 400. Essa é mais difícil um pouquinho. Vamos então representar na forma de porcentagem, na forma de fração e na forma de decimal. Para calcular, eu vou ter que trocar, né? Ou por porcentagem ou por decimal. Vamos fazer com porcentagem primeiro. O de cima vezes o de cima, né? 22 vezes 400. De baixo vezes o de baixo, 100 vezes 1, que é 100 mesmo. Aqui, ó, mesma coisa. Deixa esse zero de fora. 22 vezes 4, 88. Quantos zeros ficaram de fora? 2. Corto 2 zeros aqui com 2 zeros embaixo. 88 a minha resposta. Simples assim. Mas quem gostou de fazer com multiplicação vamos fazer, ó. 400 vezes 22. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2, 0. 4 vezes 2, 8. Vamos fazer com o outro 2, que está na segunda casa. Põe um sinalzinho de mais. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2, 0. 4 vezes 2, 8. Somo todo mundo. Quantas casas depois da vírgula? Duas casas. Ó. Eu venho aqui, conto duas casas e ponho a vírgula. A minha resposta é 88. Tudo bem? Facinho de fazer porcentagem, né? Vamos para a próxima atividade, então. Pessoal, essa atividade agora é um dominó. É um dominó de porcentagem. Olha o exemplo aqui. Olha a peça que eu tenho. Já viu o dominó quando a gente joga que a gente tem os dois valores do mesmo lado da peça? É esse caso que aconteceu. A gente tem uma peça que dos dois lados é 1%. Tá bom? E eu tenho que encaixar com uma próxima peça que um lado dessa peça seja 1%. Tem 1% aqui. Tem 1% aqui. E aqui. Qual dessas peças eu posso encaixar aqui? Será que pode ser A? Esse 0,01 é 1%? Eu acho que é assim, né? Que o 1% ele pode ser na forma de porcentagem, pode ser na forma de fração, que é 1 sobre 100, e pode ser na forma decimal. 0,01, ó, eu tenho duas casas depois da vírgula. Quando eu tenho duas casas depois da vírgula, eu tenho centésimos. Eu tenho 1 centésimo, que é a mesma coisa de 1%. Então a próxima peça é a peça A. Tudo bem? Vamos então agora para a última atividade desse roteiro. Vamos montar esse dominó aqui? Pessoal, então aqui eu tenho algumas peças e eu tenho aqui um tabuleiro para a gente encaixar essas peças, tá? A gente pode ir para baixo ou para frente. Vamos encaixando aí conforme for dando. 1%. Qual é a peça que encaixa aqui? Pode ser essa, não pode? Então, ó, aqui eu tenho 1%. Aqui eu também tenho 1%. Só que se a gente encaixar aqui, depois a gente ver que o jogo não está fechando, a gente vai trocar por outra. Ó, essa peça ela cabe ali, ó, 1%. Essa peça também cabe ali, porque aqui eu tenho 0,01, que também é 1%, né? Eu vou escolher essa peça aqui de cima, tá? A roxinha. Se alguém escolheu essa peça de baixo e acabou que não fechou, volte e faça de novo, tá? Porque aqui eu tenho mais uma peça que encaixa. Tá bom? Já usei essa peça. E aqui, 1% de novo. Agora eu vou colocar aquela outra peça lá que eu tinha achado, né? Tá vendo? 1% de novo. E esse 0,50? Eu vou ter que encaixar aqui 50 sobre 100 ou 50%, tá? Porque eu tenho três representações, né? A decimal, a fracionária e a de porcentagem. Aqui eu estou com a representação decimal. Posso encaixar então uma peça que tenha a representação de porcentagem ou a representação fracionária. Eu achei aqui essa peça, ó, 50 por 40, ó. 50% encaixou com 0,50, que é a mesma coisa. Agora, ó, aqui embaixo eu tenho que achar uma peça que é 40 centésimos ou 40 sobre 100. Tem duas peças que encaixam, né?
Essa aqui, ó, 40 centésimos encaixa. E essa 40 sobre 100 também encaixa. Só que a gente vai ter que encaixar e ver como que o jogo continua depois, né? Eu já sei qual é a peça certa. Eu já vou colocar a 40 sobre 100 aqui do outro lado, ó. Esse slide aqui já estava feito. Eu achei que a próxima peça seria essa de baixo, mas na verdade foi aqui, tá? Tudo bem. Aqui também é 40%, né? Então, vamos colocar essa peça azul aqui, agora que a gente já sabe que é ela. 38%. Olha o 38% aqui. Do outro lado, ó, 40%. Pode ser o 0,40, né? Decimal. E aqui, pessoal, 31%. Tá vendo? 31% encaixou aqui. Tudo bem? Então, pessoal, essa aula foi somente isso aí, tá bom? Até mais.